Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Lacey Ellen Fletcher nasceu em 25 de novembro de 1985 e ela era filha de Sheila e Clive Fletcher. Seu pai trabalhava em uma organização sem fins lucrativos e a sua mãe trabalhava como policial e era membro do conselho de vereadores locais. De acordo com os vizinhos, a Lacey era uma menina muito alegre, ela era uma menina muito divertida, ela gostava muito de música country, muito da Disney, então era uma menina assim, bem amada, bem amável assim pelas pessoas, muito divertida, muito envolvida. E os vizinhos sempre falam que ela era bem carismática assim, principalmente quando era criança. Aos 9 anos de idade, a Lacey se muda com os pais dela para uma cidade chamada Slaughter, em Louisiana, nos Estados Unidos. E lá era uma cidade bem típica, aquelas cidades americanas, onde as casas eram bem grandes e bem espaçadas umas das outras. Então eram grandes terrenos com grandes mansões. E a Lacey e os seus pais moravam em uma dessas casas que era bem afastada das outras. Como a Lacey ela era filha única, então ela passava uma boa parte na escola. Então na escola ela interagia muito com os amigos, tinha várias amizades. Porém em casa ela geralmente brincava sozinha, né? Porque como os vizinhos eram muito longe e ela era muito nova, assim, cerca de 9 anos de idade, ela não poderia sair sozinha para ir atrás de algum amiguinho, de algum vizinho. Então ela passava boa parte do seu dia brincando sozinha. Apesar disso, na escola, Lacey era super envolvida com os amigos, ela tinha vários amigos, ela tinha bom relacionamento com todo mundo. Inclusive, ela fazia até parte do time de vôlei e ela foi destaque em um dos anos ali do time de vôlei. Então, ela era assim, uma menina muito esforçada, uma menina normal, como qualquer outra ali para a idade dela. Foi aí que quando a Lacey ela completou 14 anos, os pais dela decidiram que ela iria estudar de casa. Nos Estados Unidos existe essa possibilidade, né, de você conseguir estudar em casa. Então, os pais dela acharam que era melhor que ela ficasse realmente estudando em casa. E a partir desse ano, o comportamento da Lacey começou a mudar, assim, drasticamente. Então, a Lacey, ela começou a ficar um pouco mais isolada, né? Porque naquela época que ela ia para a escola, ela conseguia ter os amiguinhos dela, conseguia interagir com outras pessoas. Mas a partir dos 14 anos, como ela começou a estudar sozinha em casa, já existia aquela distância, né, dos vizinhos pela própria localização de onde ela morava. Então, ela foi ficando cada vez mais antissocial. Tanto é que ela acabou adquirindo uma fobia social, né? Ela acabava não interagindo com praticamente ninguém, só com os pais ali. E ela também começou a apresentar sintomas de autismo. Então, ela acabou ficando cada vez mais introspectiva e mais isolada ali do mundo. De acordo com os pais, eles supostamente tentaram acompanhar a Lacey em terapias por 3 anos, mas eles disseram que a moça não apresentava melhoras. Inclusive, eles diziam que o psiquiatra que acompanhava a Lacey teria até indicado uma possível internação para melhorar essas questões dela de fobia e tudo mais, mas de acordo com os pais, a Lacey não teria aceitado a ideia muito bem, então ela rejeitou essa ideia de ser internada e queria ficar em casa, e por isso ela acabou não dando continuidade ao seu processo de acompanhamento com o psiquiatra. Então ela acabou ficando cada vez mais isolada, até que chegou o momento que ela de fato só tinha contato com os pais. Então até os poucos vizinhos que ela ainda via uma vez ou outra, ela acabou realmente cortando contato. Então ela praticamente só ficava em casa e tinha esse contato mais direto com os pais mesmo. De acordo com o relato de um vizinho da família chamado Robert Blades, a última vez que ele viu a Lacey teria sido em 2005, e na época a Lacey tinha 21 anos de idade. E ele até comenta com a polícia que avistou a moça fazendo exercícios na rua e que ela aparentava estar bem magra. Depois desse dia, os vizinhos afirmam que não viram mais a Lacey, mas que seus pais eram muito ativos na comunidade. Inclusive, eles participavam ativamente da igreja local e eram muito queridos e considerados exemplos ali pela comunidade. Então eles achavam que realmente a menina só tinha se mudado ou tinha se casado e teria ido embora. Então a Lacey meio que ficou esquecida ali naquela comunidade, né? Até porque os pais eram muito ativos e não havia motivo algum para desconfiar que algo estaria acontecendo com a menina. Inclusive esse vizinho Robert, eles que alguns anos depois ele até chegou a perguntar ao Clay, o pai da Lacey, como é que ela tava, que nunca mais tinha visto ela. E ele disse que o Clay disse que ela ainda estava morando em casa, mas rapidamente mudou de assunto. Então gerou um climão ali e ele acabou não se aprofundando nem questionando mais nada, porque
Como eles eram um exemplo ali pra comunidade, eles eram muito ativos, então ele achava que não tinha nada demais e que a menina só estava realmente em casa, e meio que esse assunto morreu. Então ele comenta que a última vez que ouviu falar da Lacey foi essa vez que ele questionou o pai. Então ele meio que deixou pra lá essa história. Foi aí que em 3 de janeiro de 2022, a mãe da Lacey liga pra emergência dizendo que a filha deles, de 36 anos, tinha parado de respirar. Isso era cerca de 2 horas da manhã. Então, quando os paramédicos e a polícia chegam no local, eles encontram uma cena terrível. A Lacey, ela tava praticamente colada no sofá, derretida, como eles falam. Então, ela tava derretida no sofá, dentro de um buraco. Ela tava numa situação, assim, bizarra, traumatizante mesmo. Ela tava extremamente magra, extremamente desidratada. Inclusive, ela tava com Covid-19, que foi na época da pandemia. Então, foi uma cena, assim, terrível. Quando a polícia chegou na casa, eles se depararam com a cena horrível do corpo da Lacey sentada em uma pilha de fezes e urina, aparentemente derretida no sofá, que é como eles descreveram a cena, e ela tinha úlcera nas nádegas e estava infectada com Covid-19. O corpo da Lacey estava num buraco profundo no sofá e haviam larvas em seu cabelo. Ao redor do seu corpo tinham insetos e fezes de rato, porém o que chamou a atenção é que o resto da casa estava super limpa e arrumada. Os paramédicos logo declararam a moça morta ali no local, porém quando o legista foi fazer algumas análises, ele identificou que ela teria morrido há cerca de 24 a 48 horas antes do momento em que a emergência encontrou ela. Então ela já estava morta ali há cerca de 2 dias e a família simplesmente não tinha feito nada. O legista também afirma que a Lacey, pela situação que o corpo foi encontrado, até pela situação do sofá, ele estima que a Lacey teria ficado sentada ali naquela posição do sofá por cerca de 12 anos. Então, pelo menos por 12 anos ela não teve assistência médica, ela teve total desprezo ali dos pais, desprezo ali da família. Então ela tinha ficado realmente colada no sofá porque ela tinha passado muitos anos, mais de uma década ali sentada na mesma posição, sem nenhuma assistência. A polícia tentou conversar com os pais da Lacey, inclusive tentar entender por que ela estava ali naquela situação, porque eles não tinham chamado médicos antes, não tinham chamado ajuda antes, e eles simplesmente falavam histórias sem nexo, eles não tinham a justificativa para dizer o porquê da filha estar ali naquela situação. Então, rapidamente, eles foram presos de forma preventiva. De acordo com os pais da Lacey, ela supostamente sofria de síndrome de encarceramento, que é uma síndrome que consiste em uma paralisia quase completa do corpo. Então a pessoa não consegue fazer expressões faciais, mover-se, falar ou comunicar-se por conta própria, mas eles podem mover os olhos para cima e para baixo e piscar. Além da consciência que ela se mantém normal. Então, apesar dela não conseguir se mover, tá lá numa paralisia quase completa, ela consegue raciocinar sobre o que está acontecendo, consegue sentir o que está acontecendo, porém ela só consegue mover os olhos. Assim que os pais da Lacey eles são presos, eles conseguem pagar uma fiança de $300 mil cada um deles, para que eles pudessem ficar em liberdade no processo de investigação. Então, no dia seguinte, eles já estavam livres como se nada tivesse acontecido. Apesar dos diversos problemas de saúde, de acordo com a investigação, a causa da morte da Lacey foi devido à grave negligência dos pais, que levou a uma desnutrição crônica, uma fome aguda, imobilidade, formação de úlceras aguda e osteomielite, que é uma infecção óssea que acabou gerando uma sepse. Então, mesmo com esse grave quadro de saúde, a Lacey, há relatos de que ela foi no médico pela última vez aos 16 anos, então ela passou ali 20 anos praticamente sem nenhum aconselhamento médico, sem nenhuma ajuda médica. Então ela já tinha alguns problemas, de saúde em relação à própria fobia social dela, ao próprio autismo, e acabou gerando também essa síndrome, e os pais simplesmente deixaram pra lá, deixaram a menina derretendo ali no sofá, meio que pra morrer mesmo. O que mostra que eles não tinham nenhum cuidado com a menina, inclusive eles viviam ali como simplesmente a Lacey não existisse, até que ela chegou, infelizmente, a óbito justamente por essa falta de assistência dos pais. Então, em 19 de junho de 2022, os pais da Lacey foram presos novamente, dessa vez acusados de homicídio, porém, em seus depoimentos, eles disseram
que eles não tinham culpa do que tinha acontecido, porque a Lacey, ela estava sã, eles tentavam ajudar a moça e ela não queria ajuda. Eles diziam que eles levavam comida, levavam água, tentavam limpar ela, levavam até pinico para ela, mas ela não queria ajuda, ela estava ali na dela. Então, eles eram inocentes daquela acusação, o que obviamente não foi constatado, né, durante o processo de investigação, até pela forma que ela foi encontrada. Então, a motivação da morte dela realmente foi esse descuido, né, esse desprezo que ela recebeu ali dos pais e o fato dela não ter recebido a assistência médica adequada ali para as enfermidades dela. Então, os pais foram sim negligentes e a negligência deles resultou de fato na morte da Lacey. Como é um caso recente que foi descoberto ali em 2022, então eles estão aguardando o processo de investigação, aguardando o julgamento, que provavelmente vai acontecer até o final de 2023, se não for adiado. Então, esse caso ele meio que ainda está em aberto, é um caso extremamente bizarro, né? Como os pais conseguem deixar uma filha ali morrendo sem assistência, sendo que eles poderiam ter feito algo porque eles eram importantes ali na comunidade. Então, muito provavelmente, se eles pedissem ajuda, se eles possivelmente não tivessem dinheiro para pagar um tratamento, eles conseguiriam ali arrecadar junto com a igreja, junto com a comunidade, alguma ajuda. Então eles tinham essa possibilidade de acesso a pessoas que poderiam ajudá-los e eles simplesmente não quiseram ajudar a filha deles. Então eles estão aí esperando esse processo de julgamento, que deve acontecer ainda em 2023, mas qualquer novidade sobre esse caso eu volto aqui para contar para vocês, para fazer uma atualização desse vídeo. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Já deixa o curtir se você não deixou ainda o curtir durante o vídeo. E também me segue nas minhas outras redes se você quiser ter um contato bem mais próximo comigo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.